Chegou! Seu bebê fez 1 ano, isso significa o quê? Que entrou nos Terrible Twos. Terrible Twos é a idade que a criança começa a desenvolver tanto as emoções, quanto a criança passa a ter a vontade. Antigamente, enquanto o seu bebê tinha menos de 1 ano, se ele queria, por exemplo, pegar essa caneta que não podia pegar, e você balançava o brinquedinho na frente dele, o que acontecia? Naturalmente o bebê ia para o brinquedo. Agora, a criança, a partir de 1 ano, ela já passa a ter a vontade, ou seja, se ela está querendo a caneta, não vai adiantar você balançar o brinquedinho que ela vai continuar querendo a caneta. Como que a gente percebe isso? Com as crises de birra. Então começam as crises de birra. As crises de birra, elas podem ser menores conforme a criança vai desenvolvendo a linguagem. Quanto mais a criança tem linguagem verbal, menos ela precisa da linguagem não verbal, que são as crises de birra. Então, ao invés de falar eu quero aquele brinquedo, o que ela vai falar? Dá. Então, quanto mais a gente estimula a linguagem, mais a gente vai ter um bebê confortável, gostoso de estar junto, assim como vai ficar muito mais leve essa fase dos Terrible Twos. Outra coisa que é importante saber, então, se a criança passa a ter a vontade, o desejo, então que tem aquilo e ela quer aquilo, a gente vai ter que fazer o que para que ele não pegue aquilo? Então, primeiro, a gente vai ter que desenvolver uma habilidade de convencer ele a pegar outra coisa. Não sei se vocês tinham irmãos mais velhos, mas eu tinha irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Então, quando um outro irmão queria pegar uma coisa que você não queria, o que a minha mãe falava? Convence ele. Então, é isso que a gente vai ter também essa habilidade agora de convencer. Então, se a criança está querendo a caneta, o que a gente vai falar? Ó, essa caneta da mamãe não pode. Mas que tal esse macaco? Nossa, que macaco divertido! Olha só que macaco malucão! Então, você vai tornar aquele brinquedo um brinquedo muito mais interessante do que a outra coisa que a criança queria pegar. Outra coisa que é interessante saber que nessa fase a criança vai gostar mais do brinquedo brincado do que o brinquedo parado. Então, por exemplo, se eu tô aqui com essa caneta fazendo assim, o que é que mais interessante? A caneta parada ou essa caneta super movimentadora, super dinâmica, cheia de funções? Então, essa caneta aqui vai ser muito mais interessante do que se tiver um brinquedinho parado. Então, é por isso que a criança, ela vai sempre querer o brinquedo do amiguinho, do irmãozinho, porque é um brinquedo que está sendo brincado. Então, se você brinca com o brinquedo, tornando esse brinquedo um brinquedo brincado, mais divertido, isso vai se tornar mais interessante para a criança do que às vezes aquela primeira coisa que a criança queria que naquele momento ela não pode usar. Nos Terrible Twos, a criança também está desenvolvendo as emoções. O que isso significa, né, que está desenvolvendo as emoções? Quer dizer que as emoções vão ficar lá à flor da pele. Então as emoções ficam mais intensas. A gente até brinca que é como se fosse uma mulher na TPM de 1 a 3 anos, então que as emoções ficam lá super afloradas. Quando a gente está aprendendo a lidar com as emoções, o que é importante? Então, primeiro, a gente identificar a emoção. Então, como que a gente vai ajudar a criança a passar por essa fase de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amena? A primeira coisa é ajudar ela a identificar as emoções. Então, quais são as emoções principais? Raiva, alegria, medo e tristeza. Então, se a criança está lá com raiva, vai falar assim, nossa, o raivinha chegou aí. Por que a gente vai falar que o raivinha chegou aí? Porque quando a emoção está lá em terceira pessoa, fica mais fácil da gente lidar do que se a gente é a emoção. Ah, então a criança está brava, está com raiva, ela está ali naquele momento. Ela não é uma criança birrenta ou uma criança com raiva, ela é uma criança que está naquele momento, é flutuante, é uma coisa que vem e vai. Se o raivinha chegou, ainda vai ter o ponto de ser o terceiro elemento. Então é mais fácil eu conversar com a emoção que está aqui em terceira pessoa do que se a emoção estiver aqui. Ah, o raivinha chegou aí. Poxa, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Então, por exemplo, a raiva. Para que serve a raiva? Vamos falar das funções das emoções. Então, a raiva tem a função de fazer com que a gente vá além. Então, por exemplo, um esportista de sucesso. Um esportista de sucesso, ele vai treinar na chuva, ele vai treinar quando estiver muito quente, ele vai treinar se ele estiver com bolha. E quem faz com que ele vá treinar todo dia? A raiva. Não, eu vou bater essa meta, eu vou conseguir ganhar esse campeonato. A raiva também a gente usa, por exemplo, quando está na escola, na faculdade, então é mais desafiador aquela matéria, é um professor que é mais difícil da gente ter uma boa comunicação, que fala assim, vou tirar 10 nessa prova para não ter que passar por isso no semestre que vem de novo. Uma pessoa que está trabalhando, você não vai bater essa meta esse mês, eu vou dobrar essa meta, eu vou mostrar para ele. É a raiva que faz com que a gente vá além. Então a raiva, ela não é um sentimento para ser jogado lá para debaixo do tapete, para uma hora explodir. A raiva é para ser usada
favoravelmente. Como que a gente usa a emoção de forma positiva? Então a raiva é com a persistência. Por exemplo, tem uma criança ela querendo encaixar um brinquedo e não está conseguindo. Ela pega aquele brinquedo e joga na parede. Quando ela está jogando aquele brinquedo lá na parede, ela está fazendo o quê? Ela está soltando a raiva dela, só que ela está usando a raiva de forma que não é uma forma tão funcional. Então ela vai jogar o brinquedo na parede, ou ela vai e bate a cabeça assim na parede, ou bate a cabeça no chão. Isso também, ela está usando raiva contra ela mesma, seria a culpa. Como que a gente pode ajudar a criança a usar essa emoção de forma positiva? Então, identificando, o raivinha chegou aí, e ao invés de gritar com a criança, não faz isso, não joga no brinquedo, não bate a cabeça na parede, porque isso é só o resultado da raiva. A gente vai ajudar ela a usar de forma positiva. Então, como que direciona essa raiva? Então, vamos lá, vamos tentar. Você estava tentando colocar e não conseguiu? Vamos tentar de novo? E se a gente for por aqui, você quer que eu te ajude a segurar? Então, assim, ajudando a criança a persistir naquela situação e não reforçando aquele comportamento de jogar ou de bater. Então, a raiva ela serve para que a gente vá além, ela serve para a gente se superar, a gente vai ajudar a criança fazendo com que ela identifique a emoção, olha, o raivinha chegou aí, em terceira pessoa, e ajuda ela a colocar uma persistência naquilo que ela estava fazendo. A próxima emoção que a gente pode falar é da alegria. A alegria, todo mundo, não, só quero que meu filho seja alegre, não quero que ele tenha nenhum outro sentimento. Mas a alegria demais também não é uma coisa assim tão bacana. Porque uma pessoa que está muito alegre, às vezes deixa de olhar para as outras coisas, deixa de olhar para as outras emoções. Então, por exemplo, não vê que pode cair, sai correndo com um presente que ganhou e tropeça em alguma coisa. Então, a criança está muito alegre, ganhou um pacotinho de coisas gostosas. O que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai sair com aquele pacotinho. O que a gente vai falar, né? Vê se o amiguinho quer, oferece para as outras pessoas. Então, a alegria, às vezes, ela torna a pessoa um pouquinho mais autocentrada, não presta atenção nas outras coisas, nas outras emoções, nas outras pessoas. Então, quando estiver alegre, que legal, também coloca lá em terceira pessoa. A alegria chegou aí porque é só um estado de espírito, ela não tem que ser super valorizada, é só uma das emoções. A alegria chegou aí, olha, que bacana, né? Muito legal isso que está acontecendo com você. Mas, lembra do amiguinho, presta atenção na hora de andar, muito bem, né? Então, deixa de aproveitar aquele sentimento, mas lembrar que tem os outros sentimentos ali junto. Próxima emoção que a gente pode falar, do medo. Então, o medo para que serve? O medo, ele serve para dar um alerta pra gente, para que a gente preste atenção. Então, eu falo que o medo gosta ali de ser o quê? Escutado. Quando o medo é demais, ele pode te paralisar e você acaba não fazendo aquilo que você poderia fazer. Agora, também não pode falar assim, tem nada de medo, porque daí a gente pode se envolver em alguma situação de risco, por exemplo. Então, quando o medo chega, o que ele quer? Ser ouvido. Por exemplo, a criança está andando, encontrou uma poça no chão e ela vai ali paralisar. E aí você vai falar assim, o medinho chegou aí, coloca o medinho lá em terceira pessoa. O que será que o medo está falando? Às vezes a criança vai falar ou às vezes a gente vai dando esses exemplos para ela aprender como é que ela pode utilizar essa ferramenta. O que o medinho está falando? Vamos escutar? Será que o medinho está falando que é molhado? Vamos ver se é molhado? Olha, a poça é molhada mesmo. O que será que mais que ele está falando? Será que ele é fundo? Vamos ver se é fundo? Olha, não é fundo. O medinho tá falando o quê mais? O medinho tá falando que pode escorregar. É verdade, filho, pode escorregar. Então, você quer passar pela poça do ladinho ou você quer passar no meio da poça segurando a mão da mamãe e do papai? Então, o medo, ele vai trazer pra gente aquele alerta. Quando a gente tiver uma situação de medo da criança, não é falar assim, não precisa ter medo, não tem que ter medo. Ou então, tipo, nossa, tá com medo. Será que tem alguma coisa mais grave aí? Não, a gente vai falar assim, o medo chegou aí, que bacana. O que o medo tá querendo te dizer? E aí, naturalmente, a criança aprendendo essas ferramentas, ela mesma internamente já vai fazendo essas perguntas. A outra emoção que é muito comum é o nojo. Então, a criança nessa fase, ela pode ter, a partir dessa fase, começa a lidar também com o nojo. O nojo é uma emoção secundária que ela é derivada do medo. Então, quando a gente percebe que o nojo ela é derivada do medo, às vezes a gente vai ter mais momentos de empatia, a gente vai ter uma atenção maior com relação à criança e perceber o que é que o nojinho precisa ser escutado, assim como o medo. Então, quando a criança está na fase de escolha alimentar, que acaba tendo nojo, principalmente de, por exemplo, alimentos verdes, alimentos crus, ela vem da onde? Do medo de que aquele alimento não seja adequado para ser ingerido, do medo de ser intoxicado. Isso às vezes não é uma coisa clara, mas ela vem lá do instinto. Quando a criança está adolescente, ela começa a ter a vergonha, o medo social, a nojinho também que está agindo, que é o quê?
derivada do medo. Quando a criança passa a ter lá uns 5 a 7 anos, que começa a ter noção do julgamento das outras pessoas perante as atitudes que eles estão tendo, ou o posicionamento que está tendo. Então, isso também, a nojinho que vem, que é a emoção lá derivada do medo. A próxima emoção seria a tristeza. Para que serve a tristeza? Ah, não quero ter tristeza, não quero que meu filho passe por nenhuma situação de tristeza. Mas a tristeza, ela é uma emoção muito, muito, muito importante. A tristeza, ela serve para a gente fazer grandes mudanças. Se a gente não fica triste, às vezes a gente acaba empurrando com a barriga, vai levando aquela situação. E a tristeza, ela vem para mostrar pra gente que a gente tem que fazer alguma mudança grande. Então, quando a tristeza vem, o que é importante? A gente saber que a gente tem rede de apoio, então a tristeza vai mostrar pra gente quem é que realmente está do nosso lado. E é importante que a gente ensine as crianças a sentir os sentimentos, inclusive a tristeza. Até para que eles vejam que a vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de momentos de tristeza, de alegria, de raiva, de medo. Isso tudo faz parte de um ser humano saudável. Então, a tristeza, ela também não tem que ser lá jogada debaixo do tapete, tem como a raiva. A tristeza, ela é para ser sentida. Ah, mas eu vou deixar meu filho ficar triste? Não, você vai, senta ali do lado e fala com ele, ó, filho, estou aqui do seu lado. Por exemplo, uma situação, a criança vai, nessa fase, ver se é uma situação comum. Corre e vai colocar o dedo na tomada. Aí, o que você vai falar? Não. Aí ele vai, coloca o dedo na tomada de novo. Aí você fala de novo, não pode. Aí ele vai, coloca o dedo na tomada de novo. Daí você fala, não, a criança senta, começa a chorar. Por quê? Porque é nesse momento que ela vai falar assim, eu não posso mesmo, em nenhuma situação. Então, vem a tristeza. O que a gente faz? Ele senta ali do lado, filho, não pode pôr o dedo na tomada, faz dodói mesmo, mas eu tô aqui com você. Tá? Quando você quiser, eu tô aqui do seu lado. E aí você fica ali do lado. Vai passar alguns segundinhos, a criança já vai organizar aquilo e vai seguir a vida. Se isso não acontecer, aí você fala, filho, que tal se a gente fosse lá beber uma aguinha? Que tal se a gente fosse ver o passarinho? Tentar distrair daquela situação, mas não imediatamente. Deixa ele sentir, deixa ele estar trabalhando com aquele sentimento ali para que ele faça essa mudança de não colocar mais o dedo na tomada. E falando em colocar o dedo na tomada, por que é que a criança nessa fase vai fazer 1000 vezes a mesma coisa? Você fala assim, mas eu já expliquei uma, eu já expliquei 2, eu já expliquei 3 e ele continua fazendo. Então, por que a criança vai sempre fazer a mesma coisa que você já disse não? Então, primeiro, a gente tem que se colocar no lugar da criança, né? Uma criança de 1 a 3 anos tem de 1 a 3 anos de vida. Quantas vezes que as pessoas dizem não pra gente e a gente nunca mais faz aquilo, mesmo sabendo que não pode? Então, por exemplo, pode falar no celular ou digitar enquanto você está dirigindo? Não pode, a gente sabe da importância disso. E a gente, às vezes, acaba fazendo isso. Quando vem o guarda e multa, como que a gente fica? Bravo, triste, mas é uma situação que a gente já sabia que ia acontecer, a mesma coisa vai acontecer, e a gente já tem um pouquinho mais de 1, 2, 3 anos, mais umas dezenas disso. Então, quando você fala não pode uma coisa e a criança repete, na verdade ela tá o quê? Primeiro, testando a regra. Toda regra é uma regra, se tem exceção. Então, será que eu não posso pôr o dedo na tomada só durante o dia? Será que à noite também não pode? E se minha mãe e meu pai estiverem falando no celular, será que eu também não posso pôr o dedo na tomada? Então, ela vai treinar quais situações que aquilo pode ou que aquilo não pode. Então, vai treinar a regra. E, além disso, se ela tiver realmente uma coisa que ela quer, então, por exemplo, quer pegar um determinado objeto, ela vai repetir aquilo. Por quê? Porque, afinal de contas, ela quer aquilo. Então, é uma coisa que é possível? Dá para eu tentar fazer com que a criança faça na minha mão, faça com cuidado, ensine a forma de fazer aquilo para que não tenha nenhum prejuízo ou dano, nem para ela, nem para o objeto? Existe, então vou tentar fazer. Não existe, então a gente vai negar. Falando sobre isso, então a importância do não. Então nessa fase, é uma fase que é bem desafiadora. A criança começa a andar, a criança tem as vontades, a criança tá lá com as emoções à flor da pele, né, com a chuva de emoções. E o que acaba acontecendo? A gente acaba sendo um grande falador de nãos. E o não é uma coisa que ele pesa, tanto no outro quanto na gente. Então, se a gente tá com uma criança nessa fase e a gente tá falando muitos nãos, no final do dia a gente vai acabar ou exausto, ou cansado, ou se achando o pior ser humano da face da terra. E a criança também vai chegar no final do dia, vai estar assim. Então, a gente pode usar algumas outras ferramentas ao invés de usar o não. A gente vai deixar o não só para aquilo que for absoluto. Imagina que o não é uma joia preciosa de família. Você vai usar essa joia todos os dias ou você vai usar para situações especiais?
situações. Então a gente vai usar o não para situações especiais, que são aquelas situações em que ele é absoluto. Então, por exemplo, se eu tenho um celular que às vezes eu deixo a criança pegar, isso não é um não absoluto. Agora, pôr o dedo na tomada, isso é um não absoluto. Então, pensar em quais situações aí dentro da sua casa, dentro da lógica da sua família, o que é um não absoluto e o que são os nãos negociáveis. O que são os nãos negociáveis? Ou que a gente pode distrair a criança com outras coisas, ou que a gente pode tentar tirar nessa época do alcance da criança para que não tenha nenhum prejuízo para a coisa ou para a criança. Então, a gente vai tentar flexibilizar esses nãos para que a criança tenha o não como uma coisa certa e absoluta. E quando for falar esse não, a gente vai falar um não curtinho, numa voz mais grave, sem tantas explicações. E quando é um não absoluto, a gente vai falar um não com som de não. E quando a gente fala um não com som de não, com essa vibração do não, a criança na hora já vai parar. Então ele vai ser muito mais efetivo, muito mais eficiente se a gente usa ele só nas situações em que são absolutas e só nas situações de risco que a criança vai ter. Então, se a criança está brincando com uma coisa que você não quer, está indo para pegar uma coisa que você não quer que ela pegue, e você fala, ah, não faz isso, filho. Isso acaba sendo o quê? Provavelmente não era um não absoluto. Agora, se é um não absoluto, como que a gente vai fazer? A criança vai pegar alguma coisa que não pode, que vai ser um risco para ela, o que a gente faz? Não. Não precisa nem ser alto, só ele ser mais grave e ser curtinho. Que daí a criança, opa, tem alguma coisa aqui que é diferente, tem algum alerta aqui. Então, não, ele serve como isso, como se fosse um alerta de perigo. E o restante das coisas a gente vai tendo outras ferramentas que a gente pode usar para poder evitar o não. E como eu posso fazer também para diminuir as birras? Então, para diminuir as birras, primeiro, a gente vai falando sobre as emoções para a criança, identificando a emoção e usando essa emoção de uma forma positiva. A segunda coisa, estimulação da linguagem, que quanto mais ela tem a linguagem verbal, menos ela vai precisar usar a linguagem não verbal para demonstrar o que ela quer, seria ou a frustração dela, que seria se jogar no chão, se bater a cabeça, a raiva. Então, quando a gente ajuda a criança a entender as emoções, usar a emoção de forma positiva e a usar a linguagem verbal, consequentemente a gente vai acabar também diminuindo as birras. Mas tem ainda mais um pontinho. O que a gente pode também fazer para diminuir as birras é diminuir um pouquinho essa oscilação de humor, essa chuva de emoções que acontece com a criança. Como que a gente pode fazer isso? Uma pessoa com uma boa autoestima, ela fica menos vulnerável às flutuações de humor. E como é que eu posso fazer para estimular a autoestima de uma criança de 1 a 3 anos? Quando a gente faz as coisas pelos outros, ou quando a gente faz as coisas que a gente nem imaginava que a gente conseguia fazer, como que a gente se sente? Então, quando a gente faz as coisas pelos outros, a gente se sente bem. Quando a gente faz as coisas que a gente não imaginava que conseguiria fazer, a gente também se sente bem. Então, isso vai ajudar a fortalecer a autoestima da criança. E uma pessoa com uma boa autoestima, menos vulnerável às flutuações de humor. E na prática, como que a gente vai fazer isso? Então, pedindo para a criança fazer coisas que realmente você precisa que ela faça, porque a criança entende se você só está querendo enrolar. Então, por exemplo, deixa uma fruta embaixo. Então, filho, você poderia pegar, por favor, para a mamãe uma banana? Então, o fato da criança conseguir pegar a banana e levar para você, isso vai deixar a criança pensando o quê? Nossa, eu sou muito bacana, eu consigo alimentar a minha mãe. Então, quando você, por exemplo, você vai colocar uma roupa no varal, você dá os pregadores para a criança ir te dando. Nossa, eu sei ajudar minha mãe a estender a roupa. Ou quando é uma criança, por exemplo, de 1 ano, tem lá o lixinho do banheiro. Você amarra o saquinho e pede para a criança, vamos levar o lixo do banheiro para jogar lá no lixo grandão? Então a criança vai ser capaz de pegar aquele lixo e levar até lá. Ou ajudar a colocar a mesa, por exemplo, no café da manhã. Então você pede, filho, leva o pão puma. É uma coisa que não vai quebrar, não vai ter perigo de ter nenhum tipo de acidente. Leva o pão puma e coloca lá na mesa. Ou leva o suplás para colocar lá na mesa. Então, pedindo as coisas para a criança, ela vai se sentir também o quê? Parte daquela família, parte das funções da casa, parte daquela refeição, parte do cuidado do ambiente, parte do cuidado com a família. Então isso tudo vai fazendo com que ela se sinta bem. Se sentindo bem, vai desenvolver uma boa autoestima, vai se sentir capaz e daí com isso vai ficar menos vulnerável às flutuações de humor.